Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 19 de maio, e a gente vai direto lá para o nosso livro de atividades, corrigir as nossas tarefinhas, tá? Primeiro lá na página 5 de língua portuguesa. Então, agora a gente vai ter mais um conto para fazer leitura do nosso mundo de histórias, tá? Então, vocês vão ler junto comigo novamente, tá? O conto, e agora tá assim, ó, leia este conto que foi inspirado em uma lenda da Guiné-Bissau, tá? A gente ainda falando dos contos que são inspirados em lendas africanas, tá? O tambor africano. Na selva, os macaquinhos de nariz branco passavam o dia rodopiando entre as bananeiras e os coqueiros da mata, comendo bananas e coquinhos. Ao anoitecer, subiam no ébano, uma árvore altíssima de madeira preta, e do alto de um galho ficavam olhando para o céu. A lua sempre intrigou os macaquinhos de nariz branco. Eles tinham vontade de ver o que havia naquela bola branca, que ora estava inteira, ora estava pela metade e às vezes desaparecia, até que um dia decidiram ir até lá. E foram se empilhando, formando uma escada, um por cima do outro, até que conseguiram alcançar a lua. Mas o macaquinho que estava lá no alto se desequilibrou e fez todos os outros caírem. Todos os macaquinhos não, porque um deles conseguiu se agarrar à lua e pular para dentro dela. A lua nunca tinha visto um macaco. Ficou tão contente com a visita do macaquinho de nariz branco que lhe deu de presente um tamborzinho. O macaquinho se encantou com o tambor e começou a tocá-lo na mesma hora. Ficou tão empolgado com aquele som que passou semanas concentrando nas possibilidades daquele instrumento. Por que você quer voltar, macaquinho de nariz branco? Perguntou a lua. Estou com saudades dos meus amigos, da minha família e das árvores de lá, as mangueiras, as bananeiras e os coqueiros, onde a gente passa o dia pulando de galho em galho, comendo e se divertindo. Está bem, disse a lua. Sente-se no seu tamborzinho que vou amarrá-lo bem com uma corda e vou soltando a corda aos poucos até você chegar à terra. O macaquinho de nariz branco ficou contente da vida. Depois de prendê-lo, a lua disse: Vou fazer você voltar para casa, mas preste atenção numa coisa. Você só pode tocar o tamborzinho quando pisar na terra. Antes disso, não toque o tambor de jeito nenhum. Depois que tiver chegado, toque o tambor com toda a força para que eu ouça e corte a corda. E o macaquinho foi descendo todo feliz. No meio do caminho, porém, não resistiu à tentação de tocar. Estava viciado naquele som gostoso que saía de seu tamborzinho. Lembrando-se das recomendações da lua, tocou bem de levinho, de modo que ela não ouvisse. Mas o vento levou o som do tambor até a lua, que ouviu o batuque e logo pensou: o macaquinho de nariz branco já deve ter chegado, vou cortar a corda. Soltou da corda que a lua segurava. O macaquinho rodopiou pelo espaço e foi cair na sua aldeia, todo arrebentado. Uma garota que passava por lá viu o macaquinho estatelado no chão, com os olhos bem abertos e um tamborzinho nas mãos. Ela se agachou ao lado dele para ver o que estava acontecendo. Este é um tambor. Por favor, entregue-os aos homens do nosso país, disse o macaquinho antes de morrer. Surpresa com aquilo, a menina saiu correndo para contar o que havia acontecido. E todo o povo veio se despedir do macaquinho de nariz branco e conhecer o que ele havia trazido para eles. As mulheres começaram a cantar e os homens entraram na música. Um deles pegou o tamborzinho e pôs-se a batucar. O som que se ouvia era forte, gostoso, mexia com as pessoas e elas logo começaram a dançar. Este foi o primeiro batuque da história. Então, Contos do Rio, da Selva e da Savana, Silvana Salerno. E agora a gente tem algumas questões aqui para interpretação, tá? Então, primeiro eu tenho lá:
O narrador que conta a história, ele participa dela ou ele não participa dela? A pessoa que está contando a história, que está narrando essa história, ele participa dela ou não participa dela? Ele não participa da história, tá? Ele só está contando, ele só está narrando, ele não participa em nenhum momento. 3. Além do narrador, aparecem as vozes de outros personagens. De quais? Como essas falas estão separadas da parte do narrador? Então, eu tenho outras falas lá, além da do narrador. Como que essas falas estão separadas? Como que eu sei que essa fala não é do narrador e essa é? Ó, também aparecem lá no texto a voz da lua e de um dos macaquinhos de nariz branco, tá? Então, além do narrador, eu tenho as falas da lua e tenho as falas do macaquinho, tá? Essas falas estão separadas da parte do narrador com travessão, ok? 4. Como o macaquinho de nariz branco foi parar na lua? Ele se agarrou na lua quando os outros macaquinhos de nariz branco se desequilibraram lá de cima. Então, na hora que todo mundo começou a cair, os macaquinhos começaram a cair, ele se agarrou. 5. A lua gostou da visita inesperada? Copie do texto o trecho que justifica a sua resposta. Então, eu quero saber, ela gostou? Ela gostou, né? Então, agora a gente vai lá no texto e copiar o trecho que mostra isso pra gente. Então, sim, ela gostou. Aí eu tenho lá, a lua nunca tinha visto um macaco, ficou tão contente com a visita do macaquinho de nariz branco que lhe deu de presente um tamborzinho. 6. O macaquinho de nariz branco ficou envolvido por algumas semanas com o tambor que tinha ganhado, até que um dia resolveu voltar para casa. Como ele explicou essa decisão à lua? Responda com as suas palavras. Então, como que o que ele disse para a lua? Ele disse que estava com saudade, né? Ele estava com saudade dos amigos, das árvores, né? Que ele brincava, que ele se divertia. Então, vocês vão escrever com as palavras de vocês, tá bom? 7. Quando o macaquinho de nariz branco resolveu voltar para casa, a lua lhe fez um pedido. Então, tem lá o pedido dela. Vou fazer você voltar para casa, mas preste atenção numa coisa. Você só pode tocar o tamborzinho quando pisar na terra. Antes disso, não toque o tamborzinho de jeito nenhum. Depois que tiver chegado, toque o tambor com toda a força para que eu ouça e corte a corda. Então, ela pediu isso porque ela estava soltando a corda, mas da lua até ele chegar aqui na terra era muito longe. Ela não ia conseguir ver lá de cima. Então, ela pensou, bom, eu vou soltando a corda devagar, né? Então, quando ele tocar o tambor bem forte, eu já sei que ele chegou lá na terra e eu posso soltar a corda. Então, ela falou, não toca de jeito nenhum, que se ele tocasse antes, ela ia soltar a corda e ele ia cair, que foi o que aconteceu, né? Aí, qual foi a atitude do macaquinho? Ele não resistiu e tocou o tamborzinho, né? Essa foi a reação. B. Quais foram as consequências da atitude do macaquinho? O que aconteceu? A lua acabou cortando a corda e ele caiu e não resistiu à queda. Ele acabou morrendo, né? Então, foi uma consequência bem grave, né? C. Onde foi parar o tamborzinho que ele tanto gostava? Então, ele foi entregue a uma menina que passava por ali, para que ela o levasse aos homens do país deles, tá? Então, era o que a lua pediu para ele era uma coisa muito importante. Ele tinha que obedecer, né? Ele tinha que cumprir. Então, às vezes a gente escuta uma coisa, né? Quando o pai fala, quando a mãe fala, e a gente fala, né? Tipo assim, né? Cuidado para atravessar a rua, né? Não converse com tal pessoa, não faça isso. E às vezes a gente pensa que não é nada. E às vezes, quando a gente desobedece, pode ter uma consequência bem grave, né? Bem triste. Então, agora, substantivo, singular e plural. O plural dos substantivos normalmente se faz com o acréscimo do S ao final das palavras, mas existem outras terminações que formam plural, como is e eis, tá bom? Leia essas duas palavras. Então, eu tenho lá africano e africanos. Qual é a diferença da grafia entre esses dois substantivos? Quando fala grafia, qual que é a diferença na forma de escrever, tá? Qual que é a diferença na escrita dessas duas palavras? Qual que é a diferença ali? Um deles termina com S e o outro não. É a única diferença. Africano e o outro africanos, tá? B.
Ligue as colunas indicando a definição correta das palavras da primeira coluna. Então, eu tenho lá a primeira coluna. Indica mais de um elemento, mais de um. Indica só um elemento. Então, agora eu tenho lá singular e plural. Gente, quando indica mais de um elemento, ele é singular ou plural? Plural. Aí, agora embaixo, quando indica um só elemento, um só objeto, uma só pessoa, singular, tá? C. Ligue as colunas corretamente. Então, eu tenho africanos e africano. Africanos, plural ou singular? Plural, quando eu falo os africanos, mais de um, né? Vários, 2, 3. Agora, quando eu falo o africano, eu tô falando de uma pessoa só. Então, singular, tá? Africanos, plural, africano, singular. 9. Releia um trecho do conto O Tambor Africano. Aí eu tenho lá, o macaquinho de nariz branco ficou contente da vida. Agora, reescreva o trecho, passando a palavra em destaque para o plural, faça as adaptações necessárias. Então, eu tenho lá, o macaquinho de nariz branco. Como será que eu coloco isso no plural? Eu tenho que entender que eu tô falando do quê? Isso aqui é o nome do quê? De um animal. A gente tá se referindo a um animal, né? O macaquinho de nariz branco. Quando eu vou passar para o plural, eu vou colocar os macaquinhos de nariz branco. Então, a única palavra que muda ali é macaquinhos, tá? Então, a frase fica assim: os macaquinhos de nariz branco ficaram contentes da vida, ok? Então, só mudou ali. Macaquinhos ficaram contentes, tá? Então, só as 3 palavras que mudaram. Macaquinhos ficaram contentes, tá bom? 10. Assinale com um X os substantivos que formam plural com as terminações is e eis. Então, eu tenho lá cabeça. Se eu for colocar no plural cabeça, fica como? Cabeças. Então, não termina em is nem eis. Então, agora, canal. Como que, se eu for colocar canal no plural, como que fica? Se eu for colocar caracol no plural, como que fica? Fóssil no plural, livro no plural e troféu no plural. Então, eu tenho lá cabeça, cabeças, canal, canais, caracol, caracóis, fóssil, fósseis, livro, livros, troféu, troféus. Tá? Então, eu só vou assinalar canal, que fica canais, caracol, caracóis, fóssil, fósseis. Então, eu vou assinalar canal, caracol e fóssil. Ai, quanta coisa, né, gente? Então, agora a gente vai em História, página 71. E vamos lá. Então, eu tenho lá município, viver e conviver no campo e na cidade. Aí eu tenho 1. Considerando que estudamos sobre município, leia estas ilustrações. Então, eu tenho 2 ilustrações ali. Uma que vocês, só de olhar, eu sei que vocês já sabem, que é o espaço rural. E a outra que é o espaço urbano. Após a leitura das imagens, faça o que se pede. Quando fala leia, olhe para a imagem, identifique tudo que tem nessa imagem. Todas as construções, toda a paisagem, todos os seres vivos, tudo, tá? A. Numere as ilustrações de acordo com as indicações a seguir. Então, eu tenho lá espaço urbano número 1. Vocês vão colocar o número 1 lá na segunda foto, tá? Depois, espaço rural número 2 na primeira foto. B. As 2 ilustrações representam os espaços de um município? Lembra que a gente conversou? O espaço rural, ele pertence a um município? Pertence a um município, sim. Então, essas 2 paisagens, elas representam espaços de um município, sim. C. De acordo com as ilustrações, cite uma diferença entre esses 2 espaços. Nossa, várias diferenças, vocês podem falar. O espaço urbano é o maior número de prédio, de veículos, né, de construções. No espaço rural há uma grande área de plantação, além de criação de animais, tá? D. Agora identifique uma semelhança, coisas que eles têm, que os 2 têm.
alguma coisa parecida. Nos dois espaços tem construções. No espaço da área rural não tem uma casa construída? É uma construção. No urbano também. Então, agora lá na página 72 e 73 tá assim. Esta ilustração representa uma cidade em que há diversas formas de trabalho. Relacione os locais de trabalho com os indivíduos representados. Para isso, numere cada local conforme as imagens da página 73. Então, eu tenho aqui uma imagem da parte urbana de uma cidade, né? Então, eu tenho lá biblioteca, estádio de futebol, terminal de ônibus, prefeitura municipal, cinema, câmara municipal. Nossa, eu tenho muitas coisas aqui. E aí eu vou numerar de acordo com as profissões que eu tenho aqui do lado. Então, eu tenho lá do lado prefeito e assessores, bibliotecária, vereadores e vereadoras, motorista de ônibus, vendedora de ingressos, jogador de futebol. E agora eu vou numerar essas profissões aqui e vou colocar cada um no seu local de trabalho. Então, eu tenho lá prefeito e assessores. Aonde que eles ficam? Aonde que eu vou colocar o número 1? Na prefeitura municipal. Número 2, bibliotecária. Onde que eu vou pôr a bibliotecária? Na biblioteca. Número 2. Vereadores e vereadoras. Número 3, onde que eu vou colocar? Na Câmara Municipal. 4, motorista de ônibus. Eu vou colocar ele lá no terminal de ônibus. Vendedora de ingressos. Eu vou colocá-la no cinema. Número 5. Jogador de futebol. No estádio de futebol. Número 6. Gente, então essa questão dos trabalhadores, seus locais de trabalho, suas funções, a gente vai estudar ainda um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, eu já volto com o nosso conteúdo de hoje e vocês já vão lá buscar no próximo vídeo a apostila de vocês de empreendedorismo e projeto de vida, ok? E eu já volto.